Olá, meus queridos. Estamos resolvendo as questões da prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias do Enem. Então vamos lá, vamos mandar brasa da questão 36 até 45. Vamos lá. Vamos entrar no mundo fantástico do Enem. A prova relativamente fácil, das mais fáceis, mas tem que prestar muita atenção aos textos. Então vamos começar pela questão 36. Então vamos mandar brasa. O maior dos veículos de transporte, atualmente, é movida por motores de combustão que utilizam derivados de petróleo, né? Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, tá? O maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo, enquanto os outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo. Os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso dos derivados de óleo. Então, a maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão, que utilizam derivados do petróleo. Então, o impacto ambiental de tecnologia mais empregada pelo setor de transportes, uma medida para promover a redução do seu uso, estão indicados respectivamente com palavras-chave: impacto ambiental mais empregada e uma medida para promover a redução do seu uso. Então vamos lá. A. Aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas. Não é isso que vai resolver a poluição, né? B. Incidência de chuva ácida. Olha lá. Incidência de chuva ácida. E estatização da indústria automobilística. Também não vai resolver. C. Derretimento das calotas polares. Incentivo ao uso de transportes de massa. Verdadeiro. Então a letra C de Canadá. Então está aí respondido: derretimento no impacto ambiental e redução do seu uso, incentivo aos transportes de massa, principalmente metrô, os trens, ônibus, a hidrogênio, por exemplo, tá? Menos poluentes. Se a gente já tem tecnologia aqui em São Paulo, o Brasil UNB também já fez, o UFRJ no Rio, COP, né? Grande universidade brasileira. As mulheres quebradeiras de Coco-Babaçu, dos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem numa situação de exclusão e subalternidade, ou seja, subalternos. O termo quebradeira de coco assume o caráter de identidade coletiva, na medida em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela libertação dos babaçoais, pela autonomia dos processos produtivos, passam a atribuir significados ao seu trabalho e às suas experiências, tendo como principal referência sua condição pré-existente de acesso ao uso dos recursos naturais. Então está aí, luta das mulheres quebradeiras de Coco-Babaçu pela libertação do coco preso, pela posse da terra no 7º Congresso Latino-Americano de Sociologia Rural. Então aí, a organização do movimento das quebradeiras de coco do Babaçu é resultante, primeiro, o Babaçu é uma rica fonte de cera, e essa cera é muito usada para fabricar ceras de impermeabilização, fazer impermeabilização de chão, de chips de computador. Então, emprego, há um grande uso dessa cera. Essa cera
É muito utilizada, é a melhor cera do mundo, é a nossa, Babaçu. Então, a organização do movimento de quebradeiras de Babaçu é resultante da constante violência nos babaçuais, né? Confluência de terras maranhenses, piauenses, paraenses e tocantinenses, região com elevado índice de homicídios. Não foi isso dito, né? B. Existe isso, mas é uma outra situação. Falta de identidade coletiva do Estado. Não, tem identidade coletiva. C. Escassez de água nas regiões de veredas. Não, tem bastante água, chove bastante. D. Progressiva devastação das matas dos cocais em função do avanço da sojicultura nos chapadões do meio norte brasileiro. Meio centro-oeste, né? Chapadão não é no meio norte. E. Dificuldade imposta pelos fazendeiros e poceiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades. Verdadeiro, resposta letra E. Então está aí a resposta mais clara. Questão de geografia. Vamos continuar. Vamos que vamos. Aqui nós vamos ver agora um gráfico demográfico. Então vou aumentá-lo para a gente não ter nenhuma dúvida. Então vamos lá. Questão 30. Opa, que isso? Apertei errado aqui. Ixi, Maria. Bem. Questão 38. Ficou legal até a borboleta aí, né? Vamos lá. Questão 38. Na questão 38, composição da população residente urbana por sexo, segundo os grupos de idade do Brasil, vai de a idade de 0 anos até 100 anos, tá? Então é uma árvore demográfica, mostrando sempre um predomínio aqui feminino, tá? Na maioria das idades, um pouco mais de mulheres. Bom, aqui é de 91, desculpe, não está muito claro, 1991, aqui 2010. Então o gráfico mais cinzinha aqui é 2010, você vê que em 2010 o gráfico está diminuindo, porque a população está envelhecendo. E o número de jovens está diminuindo. Essa pirâmide aqui é de 91, essa mais escura, o número de jovens era maior. Inclusive eu estava aqui em 91, agora eu já estou aqui em 2010, né? Então a idade vai chegando para todo mundo. IBGE, Censo Demográfico. Composição da população residente rural por sexo. Então aqui, população urbana. Então, vamos ver, continua ainda o número de jovens maior. Então você vê que uma em relação à outra, vamos comparar os gráficos agora. Se a gente puder reparar o gráfico rural, no meio rural, aqui no meio urbano. Se eu levar aqui, uma diferença. Mais jovens, mais jovens no meio rural. O meio rural